Vocês sabem que aqui no canal nós sempre fazemos as reflexões com base na doutrina espírita, passo a passo, né, lado a lado com a ciência. E assim vai ser também em relação à nossa reflexão de hoje sobre o 3 e Atlas. Eu já vou dar um spoiler sobre o assunto, dizendo que estudiosos astrônomos da Universidade de Harvard e pesquisadores da NASA discordam sobre esse assunto. Enquanto a NASA afirma que o 3 e Atlas se trata de um cometa, os estudiosos da Universidade de Harvard levantam uma forte hipótese de se tratar de uma sonda ou nave alienígena, corroborando assim com a tese espiritualista. Só para a gente falar um pouquinho, para quem não conhece sobre o assunto desse suposto cometa 3 e Atlas, descoberto pela NASA, acontece que o telescópio de pesquisa Atlas, financiado pela NASA, relatou pela primeira vez observações do que eles chamam de cometa 3 e Atlas no centro de planetas menores em 1º de julho deste ano, 2025. O nome 3 é por conta de ser o terceiro objeto interestelar conhecido de fora do nosso sistema solar, e Atlas por causa do nome da equipe que fez a descoberta. E os astrônomos da NASA classificaram esse objeto como interestelar devido a ele não segue uma trajetória orbital fechada em torno do Sol. Então, evidentemente que ele se origina de fora do nosso sistema solar. E segundo a NASA diz, esse cometa não representa nenhuma ameaça à Terra e vai permanecer distante. Eles dizem que a distância mais próxima que ele vai chegar do nosso planeta é cerca de 1,8 UA, que corresponde aproximadamente a 270 milhões de quilômetros. É muita longura, né? O 3 e Atlas vai atingir seu ponto mais próximo do Sol por volta de 30 de outubro de 2025, a uma distância de cerca de 210 milhões de quilômetros, e logo abaixo da órbita de Marte. E segundo investigações, esse cometa deve permanecer visível a telescópios terrestres até setembro deste ano, quando ele vai passar perto demais do Sol para ser observado. Daí ele vai reaparecer do outro lado do Sol no início de dezembro agora, permitindo outras observações. Então a NASA explica que o 3 e Atlas se formou em outro sistema estelar e foi de alguma forma ejetado, né, para o espaço. Por milhões ou até bilhões de anos ele ficou vagando até chegar recentemente ao nosso sistema solar. E a NASA afirma que quando ele foi descoberto estava muito longe, cerca de 670 milhões de quilômetros do Sol, dentro da órbita de Júpiter, e que ele vem se movimentando muito rápido para ser limitado ao nosso sistema solar. Então esse é o terceiro objeto interestelar conhecido a ser observado. O Oumuamua foi o primeiro a ser descoberto em 2017, lá para os lados do Havaí, por isso esse nome, e o segundo foi Borisov, foi descoberto em 2019. A dúvida frequente é se o 3 e Atlas vai atingir a Terra, se tem esse perigo, mas os cientistas da NASA revelam que não, que embora a trajetória dele o leve, né, para o interior do sistema solar, ele não vai chegar perto da Terra. À medida que esse cometa viaja pelo sistema solar, ele não se aproximará mais do que 1,6 unidade astronômica, 240 milhões de quilômetros, mais ou menos, do nosso planeta. Eles concluíram que esse objeto é mais rico em monóxido de carbono do que os cometas típicos do nosso sistema solar. E por isso também é um indicativo da composição do disco protoplanetário que ele se formou. Mas os pesquisadores da Harvard não pensam bem assim não, eles têm a opinião controversa da NASA e eles estão analisando o 3 e Atlas como suposta sonda ou nave alienígena. E dizem que ele levanta suspeita por causa da trajetória incomum da aceleração muito grande, não explicada,
E os estudos deles propõem que possa se tratar realmente de uma tecnologia alienígena. A hipótese está sendo analisada por professores do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard e uma série de suposições de como proceder, né, frente a isso. Então, eles trabalham sobre qual seria o protocolo para lidar com esse objeto e apontam evidências de que ele pode ser uma sonda informacional de extraterrestres, digamos assim, observadora. E só para a gente ter um pouco mais de conhecimento, uma das teses desses astrônomos de Harvard é de que a órbita do 3I Atlas favorece a hipótese de autonomia e que não podem ser ignoradas como suspeitas. Então, o cometa apresenta uma órbita que o levará a passar próximo de Marte, de Vênus e Júpiter, e eles dizem que a chance estatística de essa aproximação ocorrer de forma espontânea é inferior a 0,005%. E eles acham que essa rota desse objeto facilitaria a observação dos planetas e, teoricamente, até o lançamento de sondas, ou seja, uma atitude inteligente, direcionada. Considerando isso, eles sugerem que a baixa inclinação da órbita do cometa em relação ao plano representa outro elemento em comum. Com esse posicionamento, ele teria mais facilidade para acessar planetas sem ser detectado com antecedência. E isso sugere também uma ação inteligente, percebe? Além disso, eles dizem que o 3I Atlas vai ficar temporariamente escondido atrás do Sol, da mesma forma que a NASA afirmou. Isso do ponto de vista da Terra, não é? Vai acontecer em outubro. E esse período coincidiria com a melhor janela, vamos dizer assim, a melhor oportunidade para a realização de manobras de desaceleração, segundo cálculos apresentados por eles. E isso supõe que ele possa ser uma sonda com inteligência própria. E também eles dizem que o 3I Atlas poderia realizar manobra reversa na órbita do Sol, uma técnica de ganho de velocidade, uma técnica estratégica. Eles dizem que há sinais nítidos de uma aceleração que não tem explicação, não é? Entre os pontos que eles destacam está uma aceleração não gravitacional medida, né, nesse objeto. Isso significa que ele muda de velocidade de forma que não pode ser explicada apenas pela atração do Sol ou de algum planeta, e essa aceleração seria semelhante à detectada pelo Oumuamua. Então veja que eles estão comparando a semelhança entre um e outro. Vamos dizer assim, como se fosse da mesma civilização, mesma técnica. E outra, também eles dizem que a ausência de sinais de emissão de gases, por exemplo, que seria um sinal típico de cometas. E isso reforça mais ainda a tese de não se tratar de um cometa. Aí muitos perguntam, mas os astrônomos de Harvard estão afirmando isso, e se for uma nave alienígena realmente? Eles consideram duas hipóteses, uma aproximação com fins pacíficos e uma estratégia ofensiva. Nesse segundo caso, né, de serem seres não muito amigáveis, digamos assim, o estudo sugere que poderia o 3I Atlas estar fazendo explorações. No caso de uma civilização mais avançada em tecnologia, por exemplo, mas não tão avançada moralmente, né, em bondade, então eles estariam evitando contato direto com outras civilizações, outros planetas, para preservar a própria segurança, mas monitorando, né, o que está acontecendo nos planetas, digamos assim, os avanços, possíveis avanços dos planetas, para obter alguma vantagem, né? Enfim, pessoal, há aí uma divergência, né, entre a opinião da NASA com a opinião dos estudiosos de Harvard, mas a gente sabe que a NASA age dessa forma, buscando esconder algumas informações. A gente vira e mexe, tem informação de descobertas que a NASA faz e esconde, não revela, por algum motivo, por interesses, não é? Diversos. Enfim, o que acontece também, pessoal, que muitas pessoas estão achando é que o 3I Atlas poderia ser uma das 3 naves
da operação 3 dias de apagão que ainda restam ser, vamos dizer assim, ocupadas na operação, né, dos 3 dias de apagão tecnológico, que elas estariam se preparando para iniciar os trabalhos da operação. Mas eu já digo de antemão que elas estão, sim, a informação da espiritualidade, que as naves estão se preparando para o início da operação, assim que Jesus permitir isso e sinalizar que deve iniciar essa operação. Mas eu já digo de antemão que a espiritualidade descartou essa hipótese da 3 e Atlas fazer parte desse trabalho, tá bom? Embora ela seja enorme também, ela não faz parte da operação. A gente até gostaria que fosse assim, porque nós temos pressa, não é? De que essa limpeza seja feita na Terra, de que ela inicie o mais rápido possível. Quem entende as motivações, que está a par de tudo e acredita nisto, tem até certa ansiedade de que tudo comece logo, mas ainda não é desta vez. Mas vamos aí continuar animadinhos, porque a espiritualidade diz que está bem próximo de tudo começar, não é? Eu já comentei em vídeo anterior que nós temos informações de que as naves da Operação Apagão Tecnológico também vão ser vistas, mas pelos telescópios Hubble e James Webb da NASA. Mas essa aparição que eles vão permitir não vai ser longa, ela vai ser breve. Nós não sabemos quanto, mas sabemos que ela vai ser breve, curta. E para que isso? Para que a elite trevosa não consiga monitorar, não saiba a localização exata das naves. Não é para eles saberem. Quanto menos eles souberem sobre isso, melhor. Eles vão se mostrar brevemente, numa aparição breve, para dar uma chacoalhada, não é, no povo, principalmente nos incrédulos, que aliás são muitos em quantidade, mas a 3 e Atlas não faz parte mesmo dessa operação apagão tecnológico. Mais notícias da espiritualidade vêm dizendo que a 3 e Atlas se trata também de uma nave alienígena e que, embora não haja provas de que ela tenha motivação belicosa ou maldosa, essa hipótese não pode ser totalmente descartada, tá bom, pessoal? Porque através de diversas canalizações nós temos notícia de que essa nave não faz parte da Confederação nem da Federação Intergaláctica, porque se fosse, obviamente, que as intenções dela seriam do bem totalmente, porque daí se tratariam de civilizações moralmente elevadas, porque as civilizações que fazem parte da Federação e da Confederação se tratam de civilizações avançadas, de extraterrestres evoluídos, tanto tecnológica como moralmente, e que trabalham pelo bem de todos, do todo, alinhados em relação aqui à Terra, aos propósitos do bem, junto ao nosso governador da Terra, que é Jesus. Então a gente não tem notícia de que a 3 e Atlas seja uma nave de civilização moralmente elevada. A notícia que se tem é que ela pertence à mesma civilização da nave Oumuamua, ou seja, a Universidade de Harvard está bem próxima da verdade, realmente. Acreditamos que a NASA também, mas só não quer revelar, né? Ou seja, até hoje não se sabe das verdadeiras intenções nem da Oumuamua e também da 3 e Atlas, mas supõe-se que seja de investigação, como também a Universidade de Harvard sugeriu, mas pode ter também intenções exploratórias. Alguns canais espiritualistas e outros canais vêm levantando a hipótese da possibilidade da 3 e a Atlas estar monitorando as ações do Sol ou dos planetas para o bem, ou para tentar mitigar os efeitos das tempestades solares sobre os planetas ou sobre a Terra, ou ainda para realizar ações voltadas para ajudar na melhoria da psicosfera da Terra, ou coisa assim. Mas isso é bem remoto, segundo a espiritualidade. Embora esses canais falem sobre isso, mas não é verdade. Por isso que é importante a gente ter cuidado com certos canais, publicações que visam mais visualizações e lucros do que disseminar realmente a verdade. Agora vejam que interessante essa notícia da espiritualidade e da comunidade intergaláctica.
está corroborando com os testes do cientista, não é, da Universidade de Harvard, principalmente do astrofísico Abraham Loeb. Ele e outros estudiosos dizem no artigo até longo que tanto a trajetória quanto o tamanho e a aceleração do Trace Atlas são muito incomuns, né? Eles alegam que o objeto tem movimentações estratégicas sugerindo uma possibilidade maior de ele ser artificial e projetado do que natural, como um cometa deveria ser, não é? E esse estudioso, ele considera inclusive que as intenções dessa nave possam ser hostis e que a Terra, no caso, não teria condições de se defender de ataques dessa nave. Essa afirmação, ela está divulgada aí na internet, vocês podem ver, e ela pode causar e vem causando até um certo receio. Só que não. E por isso até que a gente trouxe esse assunto também, porque a espiritualidade vem nos dizendo, através de canalizações feitas por médiuns idôneos, que nós reconhecemos como pessoas sérias, como a Luíse Castanhedo, por exemplo, que eu venho citando aqui nas minhas reflexões sobre o tema, para que não tenhamos receio, porque a Confederação está atenta sobre as ações desse objeto, e ao menor sinal de perigo para a humanidade da Terra, eles irão tomar medidas sérias de proteção contra esse objeto e a favor de nós, que porventura, se eles tiverem intenções maléficas, eles vão agir, não vão nos deixar na mercê, né, disto. E além disso também, gente, Jesus está no leme de tudo, né? Está tudo certo, está tudo sendo visto, nós não estamos assim aleatoriamente jogados ao destino ou nas mãos de seres do mal. Inclusive é preciso nos atentar de que a elite trevosa, ela pode enviar essas naves simplesmente para causar pânico na humanidade mesmo. Eles vêm tentando fazer isso de todas as formas, porque eles têm a intenção de utilizar a energia do medo, né, do nosso medo contra nós mesmos, porque a energia do medo, ela nos enfraquece, e assim fica muito mais fácil de eles nos manipularem, nos controlarem. Então, sabendo disso, nós devemos evitar ser dominados pelo medo. E por isso é importante nós estarmos sempre falando sobre esses assuntos, refletindo, estudando, procurando estar informados mesmo. E daí nós podemos ver que o medo é desnecessário, porque Jesus também está no controle de tudo. Nós não estamos à deriva, eles nos orientam a selecionar as informações que nos chegam e a usarmos sempre da oração, para nos mantermos protegidos e calmos. Não há motivo para aflições, para preocupações e medos. Ao contrário disso, eles tentam sempre nos animar, né? Nos passar a esperança, a fé de que tudo está indo a contento. Basta apenas Jesus dar o ok para iniciar toda essa operação de limpeza da elite trevosa da Terra. Então vamos aqui repetir mais uma vez: a elite trevosa está desesperada, tentando a todo custo impedir a operação de captura deles mesmos e dos seus asseclas. Nada vai impedir que isso ocorra, porque Jesus quer assim, ele decidiu isso, ele decidiu realmente por fim nas ações desse povo todo, e nada vai impedir que isso ocorra, simplesmente porque é isso que Jesus quer. Ele resolveu pôr fim à ação dos trevosos na Terra para acelerar o processo de regeneração do planeta, e assim vai ser, não tenhamos dúvida quanto a isso, tá bom? Então aí, gente, fé, esperança, muita oração, manter pensamentos positivos, pensamentos de ânimo, porque tudo está se aproximando, o mal está com seus dias contados na Terra, tá bom? Então vamos aí sempre nos mantendo informados sobre as novidades, tanto sobre a novidade sobre a transição planetária, sobre a proximidade da regeneração. Tudo que for de novidade sobre isso eu vou trazer para vocês, nós vamos aqui conversar. Então eu quero que vocês deixem aí suas perguntas,
tá bom? Suas reflexões sobre o assunto. Divulguem aí, compartilhem com as pessoas, vamos aí movimentar essa ação de informação no bem, tá bom? E vamos aí interagindo, tá bom, pessoal? Fiquem bem, até mais.